In our last class, En nuestra última clase we were looking at the way the New and Old Testaments are structured. estábamos mirando la forma en la que el Nuevo y el Antiguo Testamento están estructurados The purpose behind the information that's in those books. y el propósito por detrás de las informaciones que están en The esos whole libros. Bible is really about the plan of salvation. Toda la Biblia realmente se trata del plan de la But it redención, teaches that plan using a methodology that is not direct or straightforward. pero enseña ese plan usando una metodología que no es tan simple o directa. It uses the method of parable teaching. Usa la metodología o el método de las parábolas. And that's why we find, I'm going to suggest all of the Bible is a parable. Y por eso es que yo voy a sugerir que toda la Biblia es una parábola. And more than 3/4 of it is dealing with one subject, the captivity of God's people. Y más de 3/4 de ella trata con un asunto que es el cautiverio del pueblo de That Dios. captivity Y ese cautiverio becomes the example or the parable of how God is going to explain the process and the nature of salvation. se vuelve el ejemplo o el padrón por el cual Dios va a enseñar la When I ciencia say de la salvación. captivity, I mean how you get into captivity, what happens when you're in captivity, and how you get out of captivity. Y cuando digo cautiverio me refiero a cómo entras en cautiverio, qué pasa cuando estás en cautiverio y cómo salís del cautiverio. And all this is literal or natural language that really is addressing the process of salvation. Y todo esto es un lenguaje natural que en realidad está abordando el plan de la So when we salvación. talk about a reform line, Entonces, cuando nosotros hablamos sobre we líneas de say it's reforma preceded by a period of darkness. y decimos que es precedido por un periodo de oscuridad, There's a message that arrives, there's an increase of understanding, hay un mensaje que llega, existe un aumento de and there's entendimiento various empowerments. y hay varios fortalecimientos, Ending in some form of judgment. terminando en algún tipo de What juicio. we're really describing is the process of salvation. Lo que realmente estamos describiendo es el proceso de la salvación, In a way, I'm suggesting is much more meaningful en una forma o de una forma en la que yo sugiero que es mucho más than the significativa way people would approach that subject. de la forma normal en que las personas abordarían ese asunto. It's a more technical, a more formal way of expressing that purpose or that process. Es una forma más técnica o formal de expresar ese proceso. And that's why we spend so much time on reform lines. Y por eso es porque pasamos tanto tiempo en las líneas de reforma. So, as an example, Entonces, como un ejemplo, we saw that in the Dark Ages, vimos que en la Edad God's Media enemies wanted to destroy the methodology by which we could understand when and how that reform would work. los enemigos del pueblo de Dios querían destruir la metodología por la cual podíamos entender cómo o cuándo iba a acontecer esta reforma, When and how that cómo reform y would cuándo work. esa reforma iba a acontecer. And it's that very captivity that produces these two classes, these two groups. Y es ese cautiverio mismo que produce estas dos clases de personas. That's why you see those two groups symbolized by the Sadducees and Pharisees in the time of Christ. Y es por eso que vemos estos dos grupos siendo simbolizados por los saduceos y fariseos en el tiempo de Because we Cristo, know porque they're sabemos about to enter into a reform line, que ellos están a punto de entrar en una línea de they're about to reforma, be saved, que están a punto de ser and salvos, the enemy wants to pervert that. que el enemigo quiere pervertir eso. So he was going to do that by them not understanding the time of their visitation. Y él va a hacer eso a través de haciendo que no entiendan el tiempo de la visitación The de time of the ellos. visitation of the Jews Y el tiempo de la visitación de los is judíos found in Daniel chapter 9, se encuentra en Daniel capítulo 9, 69 and 70th week. la semana número 69 y la 70.
70ª semana. 70ª. So that's the dynamic of the Sadducees and Pharisees. Então essa é a Entonces esa es dinâmica dos la saduceus e dinámica de los fariseus. fariseos y We saduceos. covered that this morning. Então a Y gente cubrimos eso cobriu en isso en essa la manhã. mañana. So coming back to the subject that we've been discussing the last few classes, Entonces, volviendo a al asunto que hemos discutido en estas últimas clases, Então, perdão, você disse que o inimigo queria destruir entonces vos decís que el metodologia enemigo quería destruir la metodología. para prevenir que nós, como um povo, possamos sair do cativeiro através desse processo de entendimento na nossa geração. Yes, just to be sure I understand correctly, yeah, this is what you have said. Isso é apenas Solo pra para entender, asegurarme ter de que certeza entendí eu correctamente, entendendo ¿eso es lo que correto. dijiste? Foi isso que você disse? Sim. So, and can we ask question? Posso fazer uma pergunta? ¿Puedo hacer una In pregunta? the time period of the Middle East, the methodology the enemy wanted to destroy was about what? Not the millennium, about what? Então, no período Entonces, en el dos periodo de tiempo de los inimigos mileritas, queriam los destruir enemigos o quê? querían Não destruir era o milênio, I era try to think which Okay. one. the Que one no- I focused on this morning el was the milenio. calendation. The character. En el que yo me enfoco es en Então, ela tá el, tentando en el pensar calendario. em qual seria, e ele disse hoje, mais cedo, o foco que eu dei foi no calendário. So we're asking ourselves the question, Então, Entonces, eu tô nos estamos fazendo haciendo, a pergunta para nós la mesmos pregunta. sobre a questão, sobre how does predestination work? como é que De funciona cómo a funciona la predestinação. predestinación. Does God already know beforehand that the Millerites are going to fail? Será que Deus já ¿Será que sabe Dios ya sabe de antemão antemano que los mileritas van a fallar? And if he knows that, E se ele Y sabe si él isso, sabe eso, what's he going to do? ¿qué es ele lo vai que fazer? va a hacer? Is he going to write the Bible in a way that is not relevant or pertinent to them? Será que ele vai ¿Será que él va a escrever escribir la Biblia de de uma forma que no es que não é pertinente relevante para nem ellos? pertinente para eles? Or is he going to write it in a way that the application that they would make would be perfectly correct, and the one that we would make would also be correct? ¿O será que la va a escribir ou ele vai escrever de uma de forma forma em que a en que la aplicación que ellos hacen es correcta y la que nosotros hacemos también es correcta? E que a aplicação que nós vamos fazer também seria correta. So it's not my purpose to try and make a judgment of whether or not God can read the future or not. That's not what I'm trying to bring out amongst us. Não é meu No propósito es mi propósito fazer julgamento, hacer fazer un juízo juicio sobre Deus poder ou não ler o futuro. si não Dios é puede essa o a minha no ideia de leer el trazer futuro. aqui No es para mi nós. idea What I want us traer to eso acá. understand O que eu quero que Pero nós lo que yo quiero que entendamos is entendamos that does him knowing that information stop him from behaving in a way that those verses could legitimately apply for the Millerites? Does he know this information stop him, God? Será que ele, ¿Será sabendo que essa informação, él, sabiendo esa información, impede eso le impide ele stop him que... of doing what for the Millerites? So I'll start again. Okay. Voy a empezar de nuevo. Does he know in the future? Será que ¿Será que sabendo o él, futuro, saber el futuro, Does that mean he'll write the Bible in a way that excludes the Millerites? será significa que él va a escribir la Biblia significa que ele de una escreve a manera Bíblia que de él uma excluye forma a los que mileritas? exclui os mileritas? So their understanding Ou De forma que então, su o entendimiento entendimento deles that this is the same person de que essa é el a entendimiento mesma de los pessoa, mileritas de que es la misma It's persona, e que él, é rei, y que es and un verses rey, 36 to 39 is France. e que o y verso que los versos 36 al 39 es Is all Francia. that wrong? Será que tudo isso Todo está eso errado? está errado, Ou o Written in such a way that it could be right for them. fue será que escrito foi de escrito de uma forma forma que poderia tal estar que certo podría para eles? ser And for verdad us, para it would ellos, be wrong. y Então, que para nós, nosotros seria errado, estaría We'd errado, approach the whole problem in a different way. porque nós nosotros abordaríamos abordamos todo el problema de todo o una assunto forma de diferente. uma forma diferente. So we read from I think it was First Selected Messages. A gente Entonces leu nosotros o leímos primeiro, de
Mensajes selectos o tomo 1, Na página 67.8 en inglés. 8. So we'll read that again. E a gente vai ler isso Vamos a mais leer uma eso vez. de nuevo. Just in the Portuguese. 67.8. For selected messages, what we read this morning. Os anjos de Deus, em suas mensagens aos homens, apresentam Mensagens Escolhidas, volume 1, 67.8. Os anjos de Deus, em suas mensagens aos homens, apresentam o tempo como muito breve. Assim ele tem sido sempre apresentado. En español es 1MS 76.8. 1MS 76.8 dice: Los ángeles de Dios en sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. ¿Pero ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Entonces esta declaración escrita aquí part of the conclusion of a statement that she makes a few paragraphs before. Es parte de una conclusión de algunas declaraciones que ella mencionó antes. Si subimos a al inicio de la sección, la página 66.6, en inglés y en español es 75.6. A statement published in 1851 in the Experience and Views and found on page 49, which is another page in the present edition of Early Writings, is quoted as proving that my testimonies are false. Uma declaração publicada em 1851. Una declaración publicada en 1851 en Experience and Views y que se encuentra en la página 49 de Early Writings. Se cita para probar que mis testimonios son falsos. Provando serem falsos meus testemunhos. So I just want to make an observation for those of us who are not aware. Entonces quiero simplemente hacer una observación para los que no sean conscientes de esto. There are three books. Hay 3 libros. Experience and Views, Experiencia y Visiones, un suplemento, and Spiritual Gifts, Volume 1. y Dones Espirituales, volumen 1. And these three bodies of work Y estas 3 obras were all essas 3 obras, bound together todos eles foram amarrados, conectados, into a single volume, colocados en un volumen singular which is called Early Writings. que se llama Primeros Escritos. Os primeiros escritos. And as she indicated here, Y como ella indicó acá, 1851. esto fue escrito en 1851 Hence the name of the book, Early Writings. y por eso se llama Primeros Escritos. Pelo nome, primeiros escritos. And this book, Early Writings, Y este libro, Primeros Escritos, does anybody know when that was written? ¿alguien sabe cuándo fue escrito? 82. 1882. So that's just a brief overview. Early Writings is really a compilation of some early material that Ellen White wrote. Eso es simplemente un repaso. Primeros Escritos fue una compilación, o es una compilación de las primeras cosas que Elena de White escribió. Self-explanatory. It's experience and views. It's the experience and the opinions of Ellen White in the early days. Entonces esto acá se explica solo, son las primeras experiencias que Elena de White tuvo y las primeras visiones. Que Ellen White tinha nos primeiros tempos da. You could call it a biography. Y lo podríamos llamar una biografía, una autobiografía, me imagino. Y los dones espirituales, volumen 1, en realidad es igual al conflicto de los siglos. Es la primera versión del conflicto de los siglos. So that's just to give you an idea
of the relationship of these books. Então isso é apenas Eso es solo para darte una idea de la relación entre estos libros. In the early days, Ellen White was not a particularly good writer. Y al principio Elena de White no era una buena escritora She used to en write, particular. James White used to edit. Ella solía escribir y James White editaba. And some of the statements that she made weren't understood very well. Y algunas de las cosas que ella escribía no eran entendidas muy bien. So, like me, Entonces, así como she had yo, to explain what she meant when people say we didn't understand what you're talking about. ella tenía que explicar lo que quería decir, porque las personas decían, yo no entiendo lo que está And this diciendo. supplement is that work. Y este suplemento es esa obra. It's her explanation or defense of some of the comments she made in this earlier book. Es su explicación o defensa de algunos de los comentarios que hizo en este primer libro. She writes the biography, people don't understand what she says, she explains it. Ella escribe una biografía, las personas no entienden lo que ella dice y acá las explica. And then she gives a summary of the great controversies from the very beginning to the end. Y después ella da un resumen del conflicto de los siglos, desde el inicio hasta el And final. selected messages Y mensajes is a escogidos collection of material es una colección de materiales uma coleção de materiais that are put together mainly from unpublished writings. que son colocados juntos principalmente de principalmente por outros artigos escritos no publicados. e não publicados. Obrigado. They're collated together and put into a book called Selected Messages. Eles são juntados Y ellos son colocados juntos en ese libro que se llama Mensajes So Escogidos. this is what she wrote in Experience and Views. E é isso que ela Entonces, esto acá es lo que ella escribió en Experiencias y I saw Visiones. that the time for Jesus to be in the most holy place was nearly finished, and that time can last, but a very little longer. Vi que o tempo de Vi Jesus estar no que lugar casi ha santíssimo terminado el tiempo estava en que quase Jesús terminado. debe Esse presentar tempo não pôde- en não el lugar pôde durar, santísimo, senão debe pasar en el lugar muito mais. santísimo y que She el tiempo no she puede writes durar, solo puede durar un 51 poquito más. that Christ's ministration is nearly coming to an end. Então Entonces ella escribe en 1851 que el ministerio de Cristo estaba llegando a And su she's going to fin be accused of being a liar E ela y vai ser ella acusada de ser uma es acusada de mentirosa, ser una because mentirosa Christ hasn't returned for a long time afterwards. porque Cristo no ha vuelto retornou por mucho tiempo después. disso. So she says this. Então ela diz isso. Entonces As ella the dice subject was eso presented before me, the period of Christ's ministration seemed almost accomplished. Am I accused of falsehood because time has continued longer than my testimony seemed to indicate? How is it with the testimonies of Christ and his disciples? Were they deceived? Segundo me foi apresentado Tal o como el assunto, asunto me fue presentado, el periodo de la administración de Cristo parecía casi cumplido. Se me acusa de falsedad porque el tiempo ha continuado más de lo que mi testimonio parecía indicar. ¿Cómo es el caso en los testimonios de Cristo y sus discípulos? ¿Estaban engañados? Estavam eles enganados? So she says, don't blame me if I said it was going to be short, because that's what it looked like to me when I went into vision. Então ela Entonces diz, ella dice, no me culpen a mí eu disse que pareceria porque yo dije que parecía corto el tiempo, porque era eso como lo que yo vi en la And then she visión. says, I'm not the only person who does this. então ela Y diz, después dice, "Eu yo no sou soy a la única única que faz hace isso." esto. So she's going to start quoting from the Bible, Então Y ela ella va a começar empezar a citar da Bíblia. de la Biblia, and she begins with Paul, Então ela y começa ella empieza con Pablo, and then she's going to go on to Christ, Então y ela vai después va avançar até a Cristo, and then she's going to go on to the angels, Então y ela vai después a avançando. los ángeles, and all of these people E, então, Y todas estas essas personas pessoas are going to say essentially that Christ is about to return soon. van a decir vão esencialmente dizer que essencialmente Cristo que está a Cristo punto está de prestes a volver. retornar em breve. So I'll give an example. Então vou dar um exemplo. Entonces voy a dar un Romans ejemplo. 13, verse 12. Romanos 13, verso It 12. says in that verse, the day is at hand. Ele diz, Él dice nesse ahí, verso, chegando se o acerca dia. el día. So he says the night is fast spent, the day is at hand, which means the night is almost ending and it's nearly daytime. Entonces dice, la noche está avanzada y se acerca el día, lo cual significa que la noche ya está casi terminando y el día viene.
In 1 Corinthians 7, Em 1 Coríntios Y en 1 Corintios it 7, says the time is short. ele él diz dice que el tiempo es corto. And then Jesus says to John at Patmos Y después Jesús le dice a Juan en Patmos, Patmos in Revelation 1:3 en Apocalipsis 1:3, that the time is at hand. que o tempo que el está tiempo está às cerca. portas, próximo. And in chapter 22, verses 6 and 7, Y en, en el capítulo 22, versos 6 y 7, he says, I come quickly. él dice, vengo pronto. So you can see that she's going to give all these examples that show that this is the way the Lord does things. Entonces pueden ver cómo ella muestra ejemplos de que así es como el Señor hace las cosas. 67.8. Então, 67.8. 67.8, en español 76.8. En el medio del párrafo dice, el Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. ¿Ha fallado la palabra del Señor? Nunca. It should be remembered that the promises and threatenings of God are alike conditional. Debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. And I think that's the passage that we read, 67.8. Y eu acho que essa é a palavra. Y creo que este es el párrafo que habíamos leído, 76.8. So in the next paragraph, 67.9, entonces en el siguiente párrafo, 77.1, history of the third angel's message in the Sabbath. ella da un resumen de la historia del tercer ángel y el sábado. And then she gives an explanation in 68.1, the one that I said to read. Y después ella da una explicación en el 77.2. Before she explains what work needs to be done before Christ has come back. Entonces, en el párrafo anterior ella explica cuál es la obra que debería ser hecha antes de que Cristo vuelva. Y después ella explica por qué ha habido una tardanza. After the great disappointment in 44, held fast their faith and followed on unitedly in the opening providence of God, receiving the message of the third angel and in the power of the Holy Spirit proclaiming it to the world, they would have seen the salvation of God. The Lord would have wrought mightily with their efforts, the work would have been completed, and Christ would have come ere this to receive his people to their reward. Ella dice, si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Just checking something. Solo estoy verificando algo. So we understand that she says that Christ would have come back. So I want to ask, how do we read that statement? Entonces entendemos que ella dice que Cristo podría haber vuelto. ¿Cómo leemos entonces esa declaración? Was this a conditional prophecy that if they had been faithful, he would have come back early? They've been unfaithful, so there's been a delay. ¿Será que esto era una declaración condicional de que si ellos hubieran sido fieles, entonces Cristo hubiera vuelto? Y como no le fueron, él no volvió. ¿Alguien tiene alguna opinión? Hermano Ever. Just before you make your comment, antes de hacer tu comentario, so that you know, para que vos sepas,
This is from a manuscript. Isso aqui Esto es de un vem de manuscrito. It's manuscript 4, Que es el manuscrito 4, and it was written in 1883. e foi y fue escrito no ano en 1883. 1883. So it's MS4, Então é MS Entonces, 4, MS4, 1883. 1883. Just so that you know when it was written. Só para que você Solo para saiba que sepas quando cuándo é que foi fue escrito. So if we just read that at face value, Entonces, si nós leemos formos eso, apenas ler isso, face values. as it's read, como se lee, we've got between 1850 and 1883. Então nós temos aqui entre entonces 1850 tenemos acá e entre 1850 y 1883. Was it ever? Irmão Weber. Hermano Eber. This afternoon I was looking for some quotes Esta tarde yo estaba buscando algunas citas where we see conditional prophecies about the glory of Israel. en donde vemos profecías condicionales sobre la gloria de Israel. For instance, in the time period of Christ, Por ejemplo, en el tiempo de Cristo, we see that he does this parable of the fig tree. nosotros vemos que tenemos esta parábola de la higuera 3 años y después un año más. So Sister White says this Entonces was, Elena White dice que esto era, is meant to be an opportunity o esto for the people of debería Israel, haber sido una oportunidad para el pueblo de Israel, that they had the chance of que ellos tenían la oportunidad de aceptar a Cristo in that generation. en esa generación. But when we, Pero si go volvemos back a to Moisés, Sister White says that, la hermana White dice Patriarchs and Prophets, en Patriarcas y Profetas that to Moses it que a was Moisés le already había sido revealed revelado that the Israelite people que el pueblo de Israel have rejected Christ as it says that he dice que el sees pueblo de their Israel apostasy que and Dios that they ve su will never apostasía fulfill y que ellos nunca purpose. iban a cumplir el propósito. So, Entonces, por though más que after Moses' history, después de la historia de Moisés we have several prophets tenemos calling, varios Israel profetas to- llamando a Israel to para que se fulfill his arrepientan glorious purpose. y que cumplan con este propósito glorioso. God knew that Dios sabía would never happen. que eso nunca iba a pasar. Nas escrituras. And he Y let it predicted Él lo predijo en las escrituras, Essa rejeição. this predijo esa rejection. Por exemplo, a própria rechazo. história de Ellen White vai comentar no final dessa história de Moisés Por ejemplo, la propia historia de Elena de White, ella comenta esa historia de Moisés, On the history of Moses, de que ele é um participante, ele se sente feliz por ser um participante dos sofrimentos de Cristo. de que él se siente feliz de ser un participante de for los being a sufrimientos de Cristo, partaker in the sufferings of Christ. Porque ele também foi rejeitado pelo próprio povo. porque él He was también fue also rechazado rejected por by su his propio own pueblo. people. Então, por mais que Deus deu à Igreja Adventista a oportunidade de voltar, So, Entonces, por más que Dios le besides dio the fact that Christ a Cristo gave la to the oportunidad de Adventist volver, Church the opportunity perdón, coming, que Cristo le dio a la going back iglesia to adventista la earth, oportunidad de ir al cielo en su historia. ele já sabia que isso não iria ocorrer. he Él ya already sabía knew que eso that no wouldn't iba a happen. ocurrir. Da mesma forma como ele já sabia que Israel não iria cumprir o propósito dele. De la misma manera que él sabía que Israel no iba a cumplir su propósito. Então isso explicaria o porquê de termos esse tipo de citação de Ellen White. Entonces eso explicaría el por qué tenemos este tipo de citas de Elena de White. These kind of quotes from Sister White
E talvez pode nos ajudar a entender que quando Deus ele escreve a Bíblia, It might Y nos help puede us to ayudar a entender understand que cuando Dios that when escribe la God Biblia, writes the Bible, ele já sabe o que ele planejou que aconteça. He already knows Él ya what sabe lo He has que designed or Él planeó que planned to acontezca. happen. Can you just summarize what you're saying? Você poderia resumir o que você ¿Podrías está dizendo? resumir lo que God estás diciendo? knows the future. Deus sabe Dios o futuro. sabe el futuro. So you quoted from patriarchs and prophets. Então você citou Si do vos patriarcas e estás citando de profetas. patriarcas y profetas, And I think it's page 475, E no inglês creo eu que acho la que é a página página 475, 475, paragraph 2. parágrafo 2. párrafo The 2, way Ellen White words it, E a forma como y a la irmã forma White en la que Elena de White coloca isso. esto, she says Moses beheld or saw the final rejection of that people. ela dice diz, que Moisés vio, Moisés contemplou el a rechazo rejeição final daquele final povo. And de he aquel actually pueblo. heard the words of Matthew 23:38. E ele, na Y verdade, ele ouviu as que palavras en realidad de él Mateus oyó las 23, palabras 38. de Mateo 23, Behold, your house is 38. left unto you desolate. Eis que a vossa casa Que vos será deixada su casa ha sido dejada desolada. O seu coração, Su corazón, el corazón de Moisés, Was in anguish, and he cried as he Estaba- heard. So he cried, and he was in anguish as he was in sympathy with Jesus. estava em angústia. su corazón estaba quando angustiado ele estava em y simpatia, lloró simpatia com en Jesus. simpatía con Jesús. So we understand that he can see the future. A gente entende que Entonces ele pode entendemos ver que o él puede ver el I think futuro. that the previous paragraph is more because it's more important because it even talks about Rome. In the time of Moses, it was already fixed that Manasseh will bring a captivity and they will be under Rome, for example. Eu acho que o parágrafo anterior. Yo creo que el párrafo anterior es más claro todavía porque habla de Roma. Dice que en la época de Moisés ya se sabía que Manasés iba a caer, el cautiverio y todas esas cosas. So knowing all of what's going to happen, Entonces, sabiendo sabiendo tudo que vai todo lo que va a acontecer, pasar, how does that impact the way people are going to understand prophecy or those Bible verses or the way that they're written? Como é que isso impacta, ¿cómo es que eso a forma impacta como la as forma en la que las personas van a entender profecia, la profecía versos, ou a forma y como los está versos, escrito? como están escritos? De que isso só deve ter de que isso foi pensado para cumprimento específico no tempo. Y que eso fue pensado para un cumplimiento This was específico taught en el for tiempo. a specific fulfillment in certain time. E que a Daniel 11:40 jamais poderia ter se cumprido na história milerita. Y que Daniel 11:40 nunca podría haberse cumplido en la historia milerita. Could never been fulfilled in the Millerite history. Porque assim como ele sabia da rejeição de Israel, ele sabia da nossa rejeição. Porque así como él sabía del rechazo de Israel, también sabía de nuestro rechazo. About our rejection. So what do you understand Ellen White to mean where she says if they had been faithful, he would have come? Então, o que é que Entonces, você ¿cómo entende entendés da irmã White cuando ela Elena White disse, dice que si ellos hubieran fiéis, sido fieles, él teria hubiera voltado? vuelto? Eu entendo que tem o mesmo peso que quando os profetas I think it has Yo entiendo the que same weight as tiene el mismo the peso the que cuando los prophets, profetas instavam a Israel a cumprir o propósito glorioso dele. le were decían trying a Israel to, que cumpla con su propósito glorioso. Estimular. We're trying to stimulate Israel to fulfill their purpose. Mesmo que Deus já sabia que isso nunca ia acontecer. Even that God already knew Mismo that que Dios that sabía would que eso never no happen. iba a acontecer. O que isso me falaria de Deus é que ele está querendo mostrar Y lo que eso me habla is de Dios es que Él talking to está me queriendo mostrar about God is that He's trying to show para nós e para os outros seres to nos us quiere mostrar a nosotros y a otros seres que ele fez de tudo para que ele ofereceu o melhor para o povo dele.
de que él ofreció lo mejor a su Que o problema pueblo não é dele. y que el problema no es de él. So if he had offered the best to his people, Então, se ele tiver Entonces, si oferecido él o le melhor hubiera para o seu ofrecido povo, lo mejor a would he su not pueblo, have set up everything as though it would have been the best? será que ele no não teria hubiera colocado, él estabelecido colocado tudo, o establecido como todo se como tivesse já sido o si melhor? todo eso podría pasar? I don't understand your question. Eu não entendo a sua pergunta. No entiendo If he tu says- pregunta. My best option for you is that I come soon after 1850. Si él dice, ele diz, la "A minha mejor melhor opción pra para você mí es que é que eu yo vou voltar venga logo depois de enseguida después de 1850. 1850. Would he not have set up everything for that to happen? Será que ele teria ¿Será que él no habría preparado tudo preparado pra todo que como isso para que eso acontecesse? pase? Even if he knows it's not going to. Mesmo se Mismo ele que él, sabe que ele si não él vai, sabe que no va a hacerlo. He would have set up all the dynamics. I think tratando-se geopoliticamente no mundo, por exemplo. ele vai preparar toda a Él dinâmica. va a preparar todas las dinámicas Então, pode ser. Então não sei, para que isso imagino aconteça. que o que ele quer dizer é que nós tivéssemos um rei do sul e um rei do norte que pudesse cumprir a profecia, seria isso? So, Imagino I que lo imagine que that vos what querés you're decir es trying que to say is that tendríamos un rey del we norte y un have, rey del sur para que se pueda cumplir la a king profecía. of the south and a king of the north to fulfill it. The prophecy, yes. Yes. Sim, Sí, Eu penso que não. I don't think so. yo pienso que no. Then, if we're saying that he sets up everything and he wants to show the universe how good he is, Então, se a gente diz que ele Entonces, está si tentando nosotros organizar decimos tudo que él está Para para intentando mostrar para o organizar universo todo, quão bom ele é, they're already doomed to failure. eles já estão destinados entonces esos ya están fracasso. destinados al There's fracaso. no way that they could ever have fulfilled their role in life Não existe nenhuma chance que Entonces eles no hay possam chances de cumplir que o ellos puedan propósito deles cumplir na con vida, su because he propósito en would la never have vida allowed them to. porque ele nunca porque permitiria él com nunca que se eles los hubiera fizessem. So permitido. the problem that seems to me is Então o Entonces problema el que problema parece, que a mí me se parece mostra para mí es é an angel could have said to him, anjo un poderia ángel ter le dito podría a haber ele, dicho a not él, surprised they failed não no estoy seja sorprendido de surpreso que com a falha fallaron, deles, because it's your fault. porque é a porque sua es tu culpa, Because you didn't allow them to have the information and the details that they would need to pass. porque você não porque no les permitiu permitiste que eles tener la tivessem as información y los informações detalles e que ellos necesitaban as para pasar. necessidades que eles precisariam para passar. So, as an example, if they don't have prophecy that could have been fulfilled, Como exemplo, se Como eles un não ejemplo, si ellos no tiverem te- uma no hubieran profecia tenido que pudesse ter profecías sido que- cumprida, which means they puedan have haber to be sido able to cumplidas, understand it, o que quer dizer que lo cual significaría eles que ellos deveriam ser deberían haber sido capazes capaces de entender. entenderla. could he not be accused of being complicit in their failure? Será ¿No que podría ele él não ser poderia ser acusado de ser acusado de ser cómplice complacente na de falha su deles? falla? I think that makes sense. Eu não sei se isso faz sentido. No sé si eso tiene sentido. Eu não sei se se isso é correto. It makes sense, but I don't know Tiene if that's sentido, correct. pero no sé si eso es correcto. I will Tendría need que to think. pensarlo. Mas então o ponto que você está querendo, só para ver se eu entendi. So, just to see Solo if para I ver si entendí understand. entonces. O que você quer dizer é que se Deus não deu, se ele não colocou uma maneira daquilo se cumprir, So, Lo que if vos estás God queriendo decir es que hasn't si Dios set no up hubiera a colocado una way for forma para eso what is cumplirse, written to be fulfilled, seria como se fosse algo falso. that would sería be como a algo fake falso. thing. Yes, and more than a fake, E Sí, mais do y que más ser de falso, we could blame him a gente lo poderia podríamos culpá-lo, culpar. because we know that if he hides a mistake, there's no way you're going to pass the test. You will fail. Porque se ele Porque si él esconder um escondiera erro, não un existe error nenhuma y forma no que você existiera possa ninguna forma en la que descobrir, vos você vai podrías falhar. descubrir, vas a fallar. So the failure of April Então a Entonces la falha falla em de abril, abril is whose fault? culpa de quem? es la culpa de quién. God. So God is instigated that. He's intervened in their lives. Então Deus está Dios ha instigando, instigado, está entonces él interferindo na vida interfirió en deles. sus So if vidas. we were on the outside and judging that case, we'd have to blame God for that. Então se a gente estiver do lado Entonces de fora, si julgando estamos del aquele lado de caso, a gente afuera teria y que queremos culpar juzgar Deus este por caso, isso. tenemos que And then culpar he'd a have Dios to por eso. explain himself why he did that. Então ele vai Y después él precisar se tendría que explicar a explicarse razão por porque qué ele hizo fez eso. aquilo. And I think he's got a good explanation. E eu acho que ele tem Y uma yo creo ótima que él tiene una explicação. buena explicación. And then we say, Então a gente Y diz, después decimos,
What would happen if they got their act together? ¿Qué pasaría si ellos tivessem tomado tuvieran o seu papel cumplido sus juntos, cosas? They work everything out, e eles Ellos resolvessem tudo, resuelven todo and they could have made it. e eles poderiam ter y ellos lo conseguido. podrían haber And God's going conseguido. to say, Y Dios va a they're not decir, going to make it. I already know the future. E Deus No ele lo van a dizer, lograr, eles não vão yo ya conseguir, sabía el eu já futuro. sei o futuro. So there's no point giving them a Bible verse to help them. Então não existe nenhum ponto Entonces no hay em dar ningún para eles punto um verso en darles a bíblico ellos un para versículo ajudá-los. bíblico para So I'm not going to ayudarlos. give it to them. Então eu não vou dar Entonces isso yo para no se los eles. voy a dar. And I think part of what the great controversy is Y Eu yo acho creo que parte parte de lo que que se es el trata o grande conflicto de los that siglos God's opened himself up É que Deus, es que Dios se abre a sí so that mismo. everyone can see. He has full disclosure. para Ele que todos tiene possam ver. Então ele tem essa esa- disclosure, essa... He gives full revelation of who he is and what he is. Él se dá uma revela completa revelação completamente de quién él é, es. do que ele é. And so I would say Então Entonces eu vou yo dizer diría the reason why they're going to fail que la razón por la cual pela ellos van a qual eles vão fallar falhar is because when they come to verse 40, es porque cuando eles llegan chegam al no verso 40, as one example, como ejemplo. como exemplo isso. they're bound to make a mistake because it doesn't even work for them. Eles estão ellos están condenados a hacer vão ter que fazer a cometer error erro, porque ni porque siquiera não vai funcionar para funciona eles. ese verso para I ellos. guess my approach is, E eu E eu creo acho que mi a abordaje minha es abordagem é, if there's a Bible verse se existe um Que si verso hay un bíblico versículo that I don't bíblico understand, que eu que não yo no the entiendo, reason I don't understand it is because of God's fault. y Y si la la razón porque yo no razón entiendo por la por cual causa yo no da lo culpa de entiendo es por Dios, la culpa de He put his Dios, hand, ele colocou Él a sua colocó mão e su mano. escolheu. I'm bound to fail. Eu estou entonces yo estoy condenado a fallar. destinado a falhar. And so their failure Então a falha Entonces su deles, falla, with respect to verse 40 and what we're discussing here, God would be part of that. con respecto al versículo 40 y lo que estamos discutiendo acá, Dios sería parte de eso. Deus teria a culpa disso. And I'm not sure if his defense would be, well, I knew they were going to fail anyway. E eu não acho que a Y no explicação creo que su dele defensa seria que sería, eles- bueno, ele yo iria sabía dizer, que ellos iban a eu fallar de sabia todas que maneras. eles iriam falhar de qualquer forma. I don't know what anybody else thinks. Eu não sei o que o restante pensa. Let me read a verse to you. Deixa eu ler um verso para vocês. Permítanme Daniel leerles un verso, 9:24. Daniel 9, verso 9:24. There's a list of things that Christ is going to do when he comes. Existe uma lista de coisas Existe que una lista de Jesus, cosas Cristo vai fazer que quando Cristo ele iba a hacer vier. cuando Él venga. And I just want to point out two of them. E eu quero só Y destacar solo duas delas. quiero destacar dos de He's going ellas. to finish the transgression and he's going to make an end of sins. Ele vai Él va a acabar com a acabar con transgressão, la vai por fim a transgresión, transgressão e vai expiar A concluir el pecado y a expiar la iniquidad. por fim aos pecados. Concluir el pecado y expiar la And iniquidad. If I don't know the result, E Y se si eu yo não no sei sé o el resultado, if I were to ask, or if none of us know the result, if I said he's going to make an end of sin, se nenhum de nós sabe si nadie de o nosotros resultado, sabe a gente diz qué que es ele eso vai de que va colocar a fim aos poner fin al pecados. pecado, I don't know what thought that would generate in your mind. What you think that would look like if I said Jesus is going to make an end of sin. Eu não sei qual no sé pensamento que isso qué ideas geraria te na sua genera mente eso en tu quando mente Jesus diz, cuando Jesús dice que va a aqui poner diz, fin al Jesus vai pecado. colocar fim aos pecados. Does it mean Será que ele quer dizer Significa, that there's not going to be any more sin afterwards? ¿será que não vai significa haver que mais no nenhum va a haber pecado más depois? pecado Or does después? it mean Ou será que O he's significa not going to forgive your sins afterwards? é que ele que no va a perdoar perdonarte mais más los os seus pecados? depois disso? Or does it mean there's not going to be any more animal sin sacrifices? Ou será que ele O quer dizer significa que no van a haber más não vai haver sacrificios mais nenhum animal por el pecado de los sacrifício para os animales. pecados? So it could mean a couple of things the way it's written, at least for me. Isso pode Entonces, de la forma en la que está escrita, para mí algumas puede coisas, significar da forma más como de eu una leio, cosa. pelo menos para mim. So when it says to finish transgression, Então, quando diz Entonces, cessar cuando a dice transgressão, cesar la make an transgresión, end of sin, to me that sounds positive. por fim ao pecado, para poner mim fin isso al soa pecado, para mí eso positivo. suena It positivo. seems to be written that way. Parece que Parece foi ser escrito escrito de dessa esa Yet forma. we have just read
when Moses sees this problem, Y sin embargo, nosotros acabamos de leer que cuando Moisés ve este problema, he knows it's all going to look ugly. él sabe que todo eso va a ser feo. vai ficar muito feio, vai parecer muito feio. And so these words are going to be fulfilled in the sense that God is just going to leave them in their sins. Entonces su palabra se va a cumplir en el sentido de que Dios los va a guiar, va a dejarlos en sus pecados. Of their sin offerings. Vai ser o fim Y va a ser el final de sus ofrendas de pecado. It ends up being that they remain in their sins. O que acaba, Lo que termina acaba haciendo que significando ellos se permanecem quedan nos pecados. en sus pecados. So, to me, this is an example where even though God knows the fate, Para mí isso é Entonces exemplo para de mí que, esto es un embora ejemplo Deus de que saiba a pesar de que Dios destino, o sepa el final, destino, He seems to write it in a conditional way. parece que ele escreve Él de uma parece forma escribirlo de una forma condicional. You must have some opinions. Vocês devem ter alguma opinião. Deben tener alguna opinión. Just microphone. ¿Micrófono? Si lo puede volver a explicar. Could you explain again Si lo puedes volver a explicar. This verse, esse verso? Lo que acaba, lo que in the English, it says Este verso. he's going to finish the transgression and he's going to make an end of sins. No inglês diz ele En inglés vai, dice que va a terminar con la cessar a transgresión y que va a transgressão ponerle e vai fin dar al pecado. aos pecados. And I guess all I'm saying is the way it's written, E eu acho que o que eu estou dizendo é Y que yo a lo forma que estoy como é diciendo es escrito, que la forma en la que está positive or escrita, negative. eu acho que pode ser yo creo que puede ser positiva o negativa. It doesn't seem to, at least the way it reads for me in English, it doesn't seem to say it's all negative. Pelo menos como eu leio No no parece, inglês, não por lo parece menos pra como mim yo lo que leo en el isso inglés, é no algo parece ser negativo. que sea todo negativo. And so I'm saying, even though I know that Moses said it's all going to be negative, Mesmo que eu saiba, Y a pesar de que yo sepa de que Moisés sabe dijo que tudo vai ser negativo, que todo va a ser the way negativo, the prophecy is written, it seems to be written in a conditional sense. a forma como a profecia é escrita parece la pra forma mim como la ser profecía uma- escrita parece ser como una sentido forma condicional. It could be a positive or a negative result. Poderia ser resultado negativo e resultado positivo. Podría ser un resultado negativo o positivo. Does that make sense? What? Faz sentido. Oh, Brother Mateus. Irmão Matias. Hermano Matías, No verso 26 fala da destruição de Jerusalém. Verse 26 en el talks verso about the 26 habla de la destruction destrucción of de Jerusalén. Se Jerusalém tivesse sido fiel, não tivesse sido destruída por Roma. Jerusalem. Si Jerusalén Jerusalem hubiera had sido fiel, been, no habría sido destruida por Roma. Wouldn't be destroyed by the Romans. Maybe it would have. Maybe it wouldn't have. Talvez não seria. Tal vez sí. Em White diz Tal- isso. Sister White says that. Elena White dice Is ese. that the point you were going to make? Ok. ¿Será que ese es el punto que ibas a hacer Eu vos? ia ler esse verso também, I was going to read this Yo iba a leer ese verso también. mas o que eu acho que ele mostra but what I think Y lo que it's yo creo showing, que é él como Deus muestra escreve. is es como Dios how escribe. God writes. Porque por mais que Cristo lidou com eles como se eles tivessem chance, Porque por más que Cristo trató con ellos como si tuvieran chances, besides the fact that Christ dealt with them as they had a chance if of they success, had a chance, de que ellos tenían mas una ele já tinha chance, escrito que na verdade eles iam falhar. but God pero has already written él that, ya había escrito they que would ellos iban a fail. fallar. So I agree that he's written they're already going to fail. Eu concordo que Entonces yo ele concuerdo escreveu que eles él iriam escribió falhar. que ellos iban a fallar. Então, mas eu acho que penso que isso responde à pergunta que ele me fez. So I think that's the answer for the question. Entonces yo creo que esa es la pregunta, responde la pregunta que me hiciste. Give it again. Pode me dar de novo? ¿Puedes hacerla A de nuevo? pergunta que ele me fez, a forma como eu entendi,
La pregunta que me hiciste de la forma que yo entendí Deus precisaria de ter verso que poderia se cumprir para que eles pudessem ter dado uma profecia para eles. es que ellos deberían, o Dios debería haberles dado un versículo, una profecía a ellos, Que eles fossem aprovados. una historia que podría cumplirse de forma que ellos sean aprobados o que pasen la prueba. Mas aqui eles já escreve claramente o contrário. Pero acá él ya escribe claramente lo contrario. Então ele não dá esse verso. Entonces él no da ese verso, Mas quando ele interage com eles, pero cuando él interactúa con él, fazendo todo esforço para que eles se salvem. He interacts with all the effort, doing all the effort for them to be saved. Can you just say that in English so that I know exactly what you're saying? Okay. What I'm saying ¿puedes is decir that, eso en inglés? let me just remember from where I started. God have written in Daniel that your question was what would that if God already knew that if Daniel 11:40 would only be applied to us, the Millerites would not have a verse that could be fulfilled in their generation. I think that this explains because it's an example of God don't give in a verse that says that Israel could have accepted the Messiah, but Ellen White says that the way God interacted with Israel was in a way that he still expected that they could have accepted them. For example, after in the triumphal entry, Christ is still expecting that it's still time for them. She said that the angel of mercy just left our flights when it's sunset. So it's like God is interacting with them in a way that they could have passed the test, but he has already written and didn't give him any test, any verse that could have been fulfilling like, and they will accept the Messiah and be a glorious kingdom. Hermano Andrés. So, like, I think, if I am understanding correctly, Se estou entendendo corretamente, Si yo estoy entendiendo the correctamente, argument is based upon verses 25, 26, 27 being Jerusalem destroyed. o argumento é baseado el argumento em es versos basado 24, en 25, verso 24, 25, 26, siendo Jerusalén destruida, In opposition to what Ellen White says that it would never have been destroyed. em oposição en ao que, oposición a lo Ellen que Elena diz White que nunca dice teria sido de que destruído. nunca hubiera sido I destruida. think if you would give me time, I think I could develop a story in which those verses mean that Jerusalem ends good. I think it's not that straightforward. Eu acho que se você me desse tempo, Yo creo que si me dieras tiempo podría desarrollar una historia en la que Jerusalén termina bien. No creo que sea tan fácil. But 24 hours. Você tem 24 Tenés horas. 24 horas. Already joking. Tô brincando. So I don't know if everybody understands what Brother Andres is saying. He's saying he could read into those verses something positive. Então, eu não sei se todos estão entendendo o que o irmão Entonces, Andrés está dizendo, mas ele no diz que sé ele si poderia ler estoy entendiendo lo que él está diciendo, pero él dice que él podría Are leer you esos saying that versículos just algo positivo. hypothetically, or you think that you could? Você está dizendo ¿Y isso vos de estás forma diciendo eso hipotética, ou você acha que hipotéticamente você o poderia? pensás que podrías? I don't know if I could do it now, but Yeah. I think I could do it. Eu não sei se eu poderia fazer isso agora, mas eu acho que eu poderia. What makes you think you can do that? O que te faz ¿Qué te hace que você pensar que poderia podrías fazer isso? hacer eso? Have you seen it before? I'm just asking. You're just saying it. No, I've been trying to think about it, and I think I have an idea. Okay. eu tenho From tent- before, or What? just now? Just now. Então, desde agora eu estou tentando pensar sobre isso. Desde ahora e acho estoy que tenho uma intentando ideia. pensar sobre eso y creo que tengo una idea, pero The reason I'm asking is A razão por que eu estou perguntando la razón por la que yo some pregunto Bible es versions make this positive. que porque algunas versões bíblicas versiones fazem isso bíblicas algo lo hacen positivo. a esto algo positivo.
la forma en la que ellos interpretan el hebreo. Le dan un aspecto positivo y no negativo. Y por eso yo estaba preguntando a ver si habías visto esto antes. So you've got 24 hours. See if you can do it. Entonces tenés 24 horas, vamos a ver si podés hacerlo. Anybody else got any thoughts? ¿Alguien más tiene alguna idea? Eu vejo como se fosse, da forma que eu li, eu acredito que é como se fosse alerta. As I read, it's like a warning. De la forma en que yo leí es como una alerta. Porque da mesma forma que é colocado as histórias pra gente, Porque de la misma forma en que esta historia es colocada a nosotros, a gente também tem a história de Nínive. We also have the history of Nineveh. también tenemos la historia de Nínive. No caso, se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. If they wouldn't repent, Que si no se arrepentían serían E no destruidos. final eles se arrependem e at the end they repent Y al final a ellos se destruição arrepienten desaparece. and there is no y la destrucción desaparece. So summarize what example you're giving. Então, resuma o Entonces, exemplo a que ver, você resumir el dá. ejemplo que estás dando. Deus, ele nos dá. Deus alerta o povo. God warns his people. Dios alerta al pueblo O povo tem a chance de rever o que está fazendo, de se arrepender. And the people y el pueblo tiene una chance de rever lo que está haciendo, de arrepentirse. to rethink what they're doing, and they have the chance to repent. Seria mais ou menos isso. And that's all. Sería más o menos eso. Anyone else? Alguém Other mais? Irmão ¿Alguien más? thoughts? Hermano Algum Maurice, pensamento? ¿ninguna idea? Aqui. No pude entender lo que Eber dijo. I couldn't understand No what pude entender lo Eber que said, Eber dijo. Sin embargo, acá encontré una cita, entre otras, but, Sin I embargo, acá can- encontré una now cita, I entre find a otras, quote, between some, que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 131 y 132. que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 131 y Testimonies, 132. Volume 1, page, qual a página? 131 y 132. 131. 31. En inglés. Y En dice, inglés. 1T. Uhum. 1T. 1T, 1T, 131. Testemunhos 1, página For the 131. Church. Yo lo tengo acá en Eventos de los Últimos Días. Y en español está en Yo lo eventos de tengo los acá en últimos Eventos de los días. Últimos Días, una porción. Pero He el has a portion completo... of it in the last day events. Okay, so paragraph 1. Qual parágrafo? Mm, Como No, no começa? Párrafo 1. Acá está en Eventos de los Últimos Días, pero me cita acá Testimony of the Church. Tomo 1, pero no me dice el párrafo. Como começa? Dice así: se me mostró el grupo presente en la conferencia, dijo el ángel. Here, this one. Turn. Tercer párrafo. Paragraph 3. Parágrafo 3. Párrafo 3. Dice: algunos serán alimentos para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Y entre otras citas, And there is other Y quotes haciendo eh, referencia a que hay otras citas personas iban a estar vivas, that people will haciendo be referencia a que alive, las personas iban a que estar estaban vivas, presentes allí cuando Elena White hablaba. and de they los que were estaban presentes allí cuando Elena de White hablaba. at the time
that Sister White was talking. Mi parecer no es una opinión concreta, pero creo que el sentido de que haya dos tiempos del fin Mi parecer no es una opinión completa, pero el sentido de que haya dos tiempos del fin, the idea of having two times of the end, de que la parábola de las 10 vírgenes se cumpla exactamente en los mileritas y en los 144.000 finales, and that the parable of de que the la 10 parábola de virgins las 10 vírgenes has been fulfilled in Millerite ha history, sido cumplida en la will be historia in the milerita y va a history ser of the cumplida en la 144,000. historia de los que en la primera 144.000. visión de Elena de White ella describa a los 144.000 con características de Filadelfia, And the first Que en la conclusion primera of visión Sister Elena de White- White describa a los Sister 144.000 White, con she's características de describing, Filadelfia, the characteristics of the 144,000 as the people of Philadelphia. que después de 1863 se presentara visiones que están relacionadas con una duración de tiempo prolongado, And after que después de 1863, 1863 se presentaron visiones que presentado están que el tiempo iba a ser alargado the time will que el be tiempo iba a ser prolonged. alargado, en el hecho que aparecieron visiones relacionadas al régimen pro salud y a la formación de instituciones médicas, And in fact, also y en el some hecho de visions, que in the sense that pode falar de novo? visiones relacionadas al régimen pro salud y también a la formación de instituciones médicas y también educativas. visiones Visions relacionadas al régimen pro salud y related también a la to formación de the health instituciones message, médicas y the- educativas, the and the sanitariums. Me da por lo menos a entender de que después de 1863 o en adelante So it's me da a entender de que por lo menos después de 1863 en adelante, Dios estaba manifestando que iba a pasar bastante tiempo. after 1863, Dios estaba manifestando it's que iba a pasar showing us bastante that we tiempo. will have a lot of time. A lot of time will be needed. Resumiendo, lo que quiero decir es que no me suena raro que Dios haya planificado que los mileritas sean esa generación de los 144.000. So it doesn't sound strange for Entonces no me me that, parece extraño de que Dios haya planificado, de que Dios haya, de que los mileritas, perdón, sean los Cuando Elena de White 144.000. presenta que la segunda venida es una promesa que hasta cierto punto es condicional. when Sister White comments that Cuando Elena de White habla de que la segunda venida Por lo menos el es tiempo, condicional, por lo menos por el lo menos tiempo. la llegada. at least the time. Does anybody have a comment on this passage? He said, what did you say? Does anybody have a comment Okay. on this passage? ¿Alguien más ¿Alguien tiene algún comentario nessa sobre passagem? esta cita? Testimonies Church, Volume 1, page 131. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, 131.3. 131 en inglés, punto 3. Que en español es 1TI There's 125.3. another one in Review and Herald. Existe uma outra na Hay revista otra Herald, en la Review Page and Herald 1880 year 1888. no ano del año 1888. She says something very similar. Ela diz algo muito Y ella similar. dice algo muy similar. The hour will come, it is not far distant, and some of us who now believe will be alive upon the earth and see the prediction verified and hear the voice of the archangel. Chegará o tempo, Llegará Ahora, el tiempo não está tão distante, e alguns dos que no está tan distante en la que algunos de los que están entre nosotros, que ahora creen, estarán vivos sobre la tierra y van a ver la predicción verificada. So this is written in 1856. Então isso aqui foi escrito Entonces em esto fue escrito en 1853. I'm not 1853. sure how people read these two statements. E eu não sei como que Entonces as no estoy pessoas seguro leem cómo las esses- personas essas leen duas- estas citas. esses dois textos.
she's essentially saying in the first one that people are going to be translated, which is they'll be part of the 144,000, those who are alive now. Essencialmente, o que ela está dizendo Esencialmente é que ella dice que las personas van a ser trasladadas y van a ser parte de los 144.000, las que están vivas en ese momento. July 1888. Y tiene una similar en julio de 1888. So, if I understand what you're saying these are conditional prophecies. Entonces, si yo entendí lo que está diciendo, estas son profecías condicionales. No en el hecho de que Cristo no iba a venir, sino que en el tiempo. Yes, that's what I meant. Yes. Sí, es que quiero decir. Sí, eso es lo que yo decía, sí. Entonces ella dice que él iba a venir en esa historia. Parece que ella lo afirma como un hecho. Y de hecho eso no acontece. ¿Alguien ya se deparó con esa pasaje? ¿Alguien se deparó con esta cita antes? Referência, por favor. 1T, page 131. Testemunhos 1, página 131. Review and Herald. E Review and Herald. 31st July. Yes. 1888. Paragraph. 4. No, there is no paragraph here. Okay. Oh yeah, paragraph. Or page 482. Aqui. Na página 432. Both of them essentially say the same thing. Ambos essencialmente estão dizendo a mesma Las dos coisa. básicamente dicen la misma cosa. Do you have any thoughts, Brother Eber? Tem algum pensamento, irmão Eber? ¿Tenés algún pensamiento, hermano Eber? Essa é uma passagem comum por alguns que querem tirar a credibilidade de Ellen White. Esa es una cita común por algunos que quieren sacar la credibilidad de Elena de White. A maneira como eu a entendo é de que é algo condicional. La forma como yo la entiendo es de que es algo condicional. Então eu estava refletindo acerca de diferenças de profecias. Você estava? Refletindo sobre diferentes tipos de profecias. Entonces yo estaba reflexionando sobre diferentes tipos de profecías. Por exemplo, Levítico 26 e Deuteronômio 28. Por ejemplo, Levítico 26 y Deuteronomio 28. Leviticus 26 and Deuteronomy 28. Não se tratam tanto de uma história cronológica, colocamos assim. No se trata tanto de una historia cronológica. It's not about a chronological history. Com personagens definidos. With, con personajes definidos. Characters. Por exemplo, ali não está falando claramente sobre Roma, por mais que a gente possa ler. So there is not por ejemplo, ahí no está hablando claramente de Roma, por más que mas, por exemplo, podamos Daniel leer. 7 e 8, Daniel 8. Pero por ejemplo, en Daniel 7 y 8 y 2, alguns reinos são claramente mencionados. Los reinos, algunos reinos son claramente mencionados. Daniel 2, Babilonia. Então y parece que existe uma certa diferença. Entonces parece que existe una diferencia en los tipos de profecía. Então a maneira que eu me explicaria essa visão. Entonces la forma en la que yo explicaría esa visión de que Deus está mostrando para ele as condições do que poderia ser. Es que Dios está mostrando para ellos las condiciones de lo que podría ser. Mas que ele já sabe também que não vai ser. Pero que él ya sabe también que no va a ser.
So this is the same explanation Y es la misma explicación que yo ya di. So this is a future prediction, not past. Ok, então isso é uma... Ok, entonces esta es una predicción de futura, no del pasado. People in this room are going to be translated. Y parece que ela Ella parece decirlo como un hecho y que las personas acá en esta sala van a ser trasladadas em ambas as passagens. en ambas citas. Standard position that the church has. E a posição Y la posición a posição, estándar de que la iglesia padrão que a igreja tiene, o tem el dessa estado White, afirmação de Ellen White Is that the conditional prophecy. é que é uma es profecia que es una condicional. profecía condicional. They had remained faithful, É que se eles tivessem permanecido Que fiéis, si hubieran permanecido or fieles, if they had been faithful, the controversy would have ended in their lifetime. e que se eles entonces la tivessem controversia permanecido fiéis, a controvérsia hubiera teria terminado en su terminado tiempo. no tempo de vida deles. And I think they actually quote Jonah chapter 3, which is the passage that you were discussing before. E eu acho que eles estão Yo creo até que mesmo citando João, ellos de hecho Jonas citan capítulo 3, que é a passagem que você Jonás mencionou. capítulo 3, que es la cita que vos mencionaste O que eu antes. acrescentaria que o que a gente que poderia fazer com esse verso What I would add Lo to que it yo is that añadiría what es we que lo could do que with this nosotros verse, podríamos hacer con a este conferencia verso and the conference y que cannot la do, conferencia no é puede reaplicar hacer esse verso. is es reaplicar reapply este verso. this verse. Yes. Sim. Sí. Just that. I had another comment about the other subject. I don't know if you. Eu tenho outro comentário sobre outro assunto, não sei se... Tengo otro comentario sobre otro asunto, Sobre a natureza da inspiração. The nature sobre of la inspiration. naturaleza de la inspiración. I was Sí. just thinking. Eu estava pensando. Estaba em Mateus pensando 5, 37. So in Que Mateo 5, 5:37 37, seja porém vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Esse verso me parece indicar que Deus deseja que tenhamos uma linguagem precisa. So, what Ese verso me parece it seems to indicar me that que in this Dios verse is quiere que that tengamos un it is lenguaje indicating preciso. that God wants us to have a precise and accurate language. Que eu não fale de forma a ficar. Falo sim, mas na verdade é não. That I Que yo shouldn't no diga say que sí, something pero que en realidad yes, es no. but actually it's no. 37. Mateus 5, 37. E So she's asking what Yeah, which what- verse? Shout. It's Matthew 5:37. Es Mateo eu 5:37. entendo que a outra proposta de como reinterpretamos Daniel 11:40 So I Y understand yo that the entiendo other que la otra proposal propuesta of, de cómo interpretamos Daniel proposed 11:40, how we interpret Daniel 11:40, a nova, a antiga, the old, La nueva, é la diferente antigua. do que nós fazemos ao reaplicar versos. is different than es diferente de lo que what nosotros we hacemos do al reaplicar in versos. reapplying verses. Por exemplo, ao utilizar Abacuque, So, for instance, Por when ejemplo, we al utilizar use, Habacuc, Habacuc, a gente reaplica, mas a gente está dizendo uma coisa diferente, we do nosotros we do, estamos diciendo una cosa saying diferente, something different, mas com o mesmo sentido. but with the same pero con el mismo sense. sentido. Não We com don't sentido. change the sense. Exato. Mas com Daniel No 11:40 cambiamos a el gente teria que sentido. mudar o sentido. But, Pero in con Daniel 11:40 nosotros 11:40, tendríamos que cambiar we el sentido. would need to change the sense. Seria isso. That's all. Eu também penso I also think Yo también pienso que Deus diz que ele não gosta de dois pesos e duas medidas. that God says that He doesn't que Dios like dice two que a Él no le weights, gustan two dos measures. pesos de Então, dos eu medidas. penso que isso está conectado. And I think Y that's yo all pienso que connected. está conectado. Anybody? Is this above people's head? Do they even know what we're talking about? What the issues are? Isso aí está na mente das Esto pessoas. Todo mundo está- sabe do que a gente está falando. todo el mundo sabe qual de é lo que estamos hablando o o está problema. demasiado por arriba de... Who doesn't know what the point of all of this is? Quem aqui não sabe? ¿Quién no não sabe entende cuál qual es é o el ponto punto toda essa de discussão? todo esto? Okay, so everyone knows what we're talking about. Ok, então todo mundo Ok, sabe do entonces que nós todos estamos falando. saben de lo que estamos hablando. Mas
¿Vos no sabes? It's confused. She's not understanding. Who wants to explain? ¿Quién quiere explicar? ¿Quién quiere explicar? Who understands what we're talking about? ¿Quién entende o que nós estamos ¿Quién falando? entiende de lo que estamos hablando? Just put your hands up. Todos os demais. Todos los porque demás vocês não porque levantaram nadie as levantó mãos. la mano. He understood. Sister Chris, you understand? Irmã Cris, você entendeu? Hermana Cris, ¿vos entendés? Você colocou sua mão para cima? ¿Tenías tu mano levantada? Yes? Sim. ¿Sí? Okay, so have a go at explaining what the issue is. Então tenta Ok, explicar qual é intenta o entender problema. cuál es el problema o el asunto. Acredito que a discussão seja em cima se Deus realmente sabe o futuro ou não. Yo creo que la discusión es si Dios realmente sabe el futuro o no. Mas de forma que se ele interfere ou não no que vai dar no final. Pero de forma si él interfiere o no en el resultado final. When you say interferes, Quando você diz interfere, Cuando decís what interfiere, does that look like? o que é que isso ¿cómo es eso? Eu disse isso pensando no que foi dito. When I said that, I was thinking in what was said. Cuando dije que estaba pensando en lo que fue dicho, De que se Deus, por exemplo, fala que vai acontecer algo, When God says de que si Dios dice que va a acontecer algo, e ele já sabe, digamos, se tiver pessoas envolvidas no que vai acontecer, let's say there are y él ya people sabe involved on what is going que hay to personas involucradas en lo que va a acontecer, e ele já sabe se essas pessoas, por exemplo, vão se perder ou não. happen, and he y already si él ya knows sabe si these esas people personas se van a will be perder o lost no. or not. Let me just stop you. Is it making sense? Só espera um pouco. Está fazendo sentido? ¿Tiene sentido esto para vos? Whatever you're saying is not helping. O que quer que você esteja Ok, dizendo lo não está que ajudando. sea que estás diciendo no está ayudando. Eu estou olhando aqui na Solo face mirando deles. a las Tá. caras de ellos. Sorry, do you want to say something? Você quer dizer algo? Alguma coisa? ¿Vos querías decir algo? É o que pra mim tá parecendo a questão, mas tá meio confuso, eu não sei se é mesmo. O quê? Perdão? É o que pra mim tá parecendo ser a questão, mas como tá confuso, eu não sei se é isso mesmo. Is what Es que for para me, mí looks like to be the issue, but parece este el asunto, pero I don't know estaba if todo it is. confuso, entonces no sé si realmente lo es. But she didn't say that. She said all. Tipo, acho que já ficou claro pelas citações que a gente leu que Deus sabe o futuro. So for me it's clear. Entonces ya from the para mí quotes that quedó we claro read por las citas que that leímos God que knows the Dios future. sabe el futuro, Mas a questão é que ele atua como parece que ele atuou com Ellen White, tipo, querendo acabar e cumprir as coisas logo na história dela. But the issue is that he, as he pero did in él the time actuó period of como Ellen lo hizo White, en el that he periodo wants de to Elena de finish White everything soon. para completar todo pronto. Para alguns, isso não seria impossível, porque teria algumas coisas que não poderiam ter cumprido, ou não seriam cumpridas. But for Pero some, para algunos eso would parece be imposible impossible porque habían algunas because cosas que no se some hubieran things cumplido. wouldn't have been fulfilled. Mas tem outros textos que deixam claro que parece que ele estava preparando tudo para cumprir. But there are other quotes Pero that hay otras make it citas que dejan easy claro que parece que ella estaba preparando todo para cumplir. all to be fulfilled. E eu acredito que se
eles tivessem sido fiéis, daria um jeito para cumprir todo o resto que faltava. So I believe that if they were Y yo creo que si ellos hubieran sido fieles, Él hubiera provisto todo para que todo se cumpla. Okay, so what would you have done with verse 40? Então, o que você teria feito Entonces, com o verso 40? ¿qué hubieras hecho vos con el verso 40? Se tivesse que ser Si se tendría que ser Na época deles, si tuviera que ser eu cumplida. pegaria a explicação deles, que tem lógica, usaria. At that time and age, I think En su época, yo creo que yo tomaría su explicación, que creo que sería lógica. Hã? And I would believe that. Provavelmente. Porque Most likely. a questão sobre... Eu até tô falando no almoço pro Weber. Em relação a ter 3 pessoas no café da manhã. So, as I was Como yo estaba hablando para Ever en el desayuno, Sobre ter 3 pessoas e não só o Rei do Norte e Rei do Sul no verso 40. about having sobre three tener people, 3 not only personas King of the South en el and verso King of the 40, North. A gente sabe que são 2, We know nosotros sabemos que son 2, mas eles falam que são 3. Falavam que eram 3. but they pero ellos say hablaban it's que eran 3. Mas a gente faz algo semelhante, só que ao contrário, no início de Daniel 11. Well, we do, Pero nosotros hacemos algo similar semejante, things, solo que al inicio de Daniel the 11, opposite in the beginning of Daniel 11. Quando a gente pega 2 pessoas, que é Xerxes e o rei da Pérsia, não, e o rei da Grécia, When we take Cuando tomamos two 2 people, personas, which is Xerxes and the king of Jerjes Greece, y el rey de diz Grecia, que é uma só. and we say que é they're Trump. one. y decimos que es una sola. Então por que a gente pode fazer isso? Talvez não possa, eles não possam mesmo, mas por que a gente poderia fazer isso e eles não? So ¿Por qué nosotros podríamos hacer eso y ellos no? Irmão Weber, Do you know what his Hermana answer Ever. was? Because you were speaking to him. você sabe qual é a resposta ¿Vos dele? sabés Porque você tava cuál es la falando com ele. respuesta de él? ¿Por qué luego estabas hablando con él? Okay. Eu não tinha uma resposta. Yo no tenía una respuesta. When we do this change, Cuando we nosotros know that hacemos this este change cambio, has a meaning. sabemos que este cambio tiene un significado. So we still recognize a transition. Entonces So reconocemos we're not una breaking, transición the sense or the meaning of the verse. y nosotros no estamos rompiendo el sentido o el significado del versículo. Are we breaking the sense of the meaning of verse 40? Será que estamos quebrando Nosotros o estamos, sentido, ¿será o que estamos significado do verso rompiendo 40? el sentido del verso 40? If they say it's 3 and it's 2, Si ellos dicen que yes, es 3 they y are. son 2, entonces sí, ellos están rompiéndolo. Why? ¿Por quê? ¿Por qué? Because Porque ahí la palabra de Dios like, sería if we say sí like that, the y word no. of God would be yes and no. And why is that different to what the condition that Sister Laura said, that in the original it's 2 separate people and now we're going to make it 1? Why is that different? ¿Por qué isso é diferente da? ¿Y por qué eso es diferente de lo que la hermana Lara decía de que en el original If this son verse 2 is personas saying y ahora lo this vamos a is hacer una? one person and we're saying actually it's 2 people. Si este versículo dice que son 2 uma personas pessoa, y é uma ahora pessoa, nosotros decimos e a gente, que na es, verdade, diz, não, na verdade, vamos a decir que es una duas persona. pessoas. The difference is that, La diferencia es que though we a pesar de que make two nosotros people one, hacemos que 2 personas sean una, we understand that Nosotros there are 2 powers. entendemos que hay 2 poderes. So it's 2 people yet. Entonces, aún así son 2 personas. Because the Porque head could be a kingdom. la cabeza puede ser un reino. So even though Por Trump más is que involved, Trump esté involucrado, it's 2 heads.
Son dos But it's the cabezas. same person that's going to fulfill two separate roles. Sim, mas são duas Sí, pessoas pero que vão es cumprir la misma persona que a van a mesma cumplir, pessoa que va a vai cumplir dos dois roles papéis separados. diferentes. Exactly. We're not saying that it's No only decimos one que es role. solo un papel. And that is what I would say it's changing the sense of Y eso es lo que yo diría que es cambiar el sentido. Okay, so we've run out of time. Ok, então a gente está Que fora do entonces nos tempo. quedamos sin tiempo. If people don't have... You want to say something? Você quer dizer ¿Vos algo? querías decir algo? Perdão. Si todos estamos entendiendo cuál era el conflicto o a qué nos referíamos. You asked Preguntaste recién si todos entendíamos cuál era el conflicto o a qué nos what was referíamos. the issue, if you were understanding. La mayoría creo que contestó que no y Ah, algunos so- pocos contestaron que sí. The majority La mayoría creo que contestó que no y algunos pocos contestaron que sí. Yes, that they understand. Yeah. Assim que eles entendem? Que sí, que ellos Claro, que entendían. recién como que no entendimos Few. de lo que estábamos hablando. Como que no entendimos de lo que I estábamos asked the hablando. question, how many people don't understand and only one person put their hand up? Eu perguntei a, Yo fiz a pregunté pergunta, cuántas quantas personas pessoas no entendían entendem y duas solamente pessoas dos levantaram as personas mãos. levantaron la So mano. everyone else is okay. Então eu assumo Entonces que yo asumí o que la restante mayoría está bem. estaban ok. Ah, ok. So you don't understand Então você também não entende. what the Ok, issue entonces is. vos Yo no tampoco sé si entendés. estoy entendiendo lo mismo. And, I don't know if I'm understanding Yo the no sé same. si estoy entendiendo lo mismo. Por eso era la pregunta es la siguiente. Eh, Por eso mi pregunta es la siguiente. Entiendo que el problema es que Se gravado. perdón, Entiendo que el problema si Dios ve o dirige el Es futuro que si o no. Dios I ve, think the problem is if si Dios God ve o dirige el futuro see o no. or direct the future or not. Y esto repercute a si es condicional So, o no. Y esto repercute a si es condicional Condicional. Si o es no. condicional o conditional no or not. la forma de proceder de Dios. On the way La God forma de proceder de Dios. acts. Lo does. que yo entiendo por condicional What I understand by Lo que yo entiendo por condicional es si nosotros is if we es si nosotros hacemos lo que el trabajo que Dios nos demanda, if we do the hacemos work el that trabajo God que Dios nos demanda, require of us, Dios cumple God, con, por ejemplo, venir God fulfills Dios Cumple con cumple venir con en venir 1863. would have en fulfilled 1863. the coming in 1863. ¿Está correcto que piense que eso es condicional o no? Do you think that's ¿Es conditional? correcto que piense que eso es condicional o no? That's how I've understood the two passages that Brother Mateus gave us. É assim que eu entendi as duas Es passagens. así que yo o entendía Mateus las nos dos deu. citas que la hermana Matías nos dio. Christ could have or would have come back in that history, but because he didn't, he's going to come back later. É Que Jesus Cristo poderia ou teria retornado Podría naquela o história, habría mas vuelto, porque, en não aquella historia, voltou, ele vai pero que no lo retornar mais hizo, tarde. entonces va a volver después. Entonces, si es condicional, So if it's conditional, Entonces, si es condicional, a mí me surge la pregunta for de me, the question is a mí me surge la pregunta si podemos fallar o no. de si podemos fallar o no. Si podemos fallar, okay. fallar o no. if we Fallar can o no. fail or not. Por ejemplo, para Rafia. For instance, Por for ejemplo, Rafael, para Rafia. Si nuestro pensamiento es que podemos llegar a fallar,
Si nuestro pensamiento es que podemos llegar a fallar, porque nosotros hacemos que se cumpla Rafia, me pregunto si eso no afecta caer en incredulidad y debilitar nuestra fe en Rafia. Debilitar nuestra fe en Rafia. Entonces, you making a statement or asking a question? ¿Se está preguntando o afirmando? ¿Estás haciendo una afirmación o preguntando? Asking. No, estoy preguntando. Okay, because I don't actually understand what you're asking. Yo no entiendo que usted está Porque preguntando. yo no entiendo lo que estás preguntando. si ese es el problema de decir, si ese es el conflicto de decir que Dios es condicional o si sabe el futuro o no. Si ese es el problema o las implicaciones de decir si Dios sabe el futuro o es condicional o no. That's not my intent. Não é o meu propósito. Ese no es mi propósito. All I was trying to understand Tudo que eu gostaria Todo lo que yo entendêssemos quería how we que approach entendamos verse 40. é como abordamos el nós verso 40. entendemos o verso 40. But you seem to see that as an impact upon our situation today. Você parece ver isso como Pero parece que vos ves impacto eso na nossa situação teniendo hoje. impacto en nuestra That it situación would hoy. in some way weaken our faith. Que de alguna forma manera poderia debilitaría nuestra enfraquecer a fe. nossa fé. But it seems to me if you go to any reform line, Mas parece para mim Pero que me se parece a você for mí pra que qualquer si vas linha a de cualquier reforma, reforma, even if the people who God is using knew that it was going to be a failure, it still never weakens their faith. mismo que las mesmo o povo personas que Deus, sabendo que que haveria Dios uma usaba falha, sabiendo eles que ainda iban a teriam fallar, uma eso falha. aún así no debilitó su fe. Quem seria alguém? Even if you knew our line was a failure, Mesmo se você soubesse Mismo que si a vos nossa linha sabías fosse que, uma falha, que nuestra línea it would fuera not una change your falla, approach. isso nunca mudaria a no forma como cambiaria nós tu abordaje. abordaríamos. I don't think you see any lines where God's agents or the people that He uses fail in their mission because they know that that line is not going to follow through and be successful. Yeah, I couldn't get it. It was too big. Okay, we'll stop here. We're already way over time. Nós estamos bastante depois do Ok, tempo. vamos então a parar aqui. acá, ya nos pasamos mucho del tiempo. It's been a long day. Vamos Y vamos continuar a amanhã com continuar diálogo. mañana, que ha sido un día largo. Vamos orar. Vamos a orar. I'm sorry. Heavenly Father, we give you thanks for your goodness and mercy. Pai Celestial, Padre queremos te dar Celestial, graças te agradecemos sua por tu bondad y tu Father, misericordia. we ask that you would be with us. Pai, te pedimos que o Senhor Padre, te esteja pedimos que conosco. te quedes con Help nosotros, us, Lord, to have clarity on this issue. Nos ajude, Pai, que ter nos ayudes a claridade tener nesse claridad en este And, asunto. if it's not an important issue, could you direct and guide us so that we could move on? assunto. Y si no es un asunto importante, podrías dirigirnos y guiarnos para que lo dejemos de lado. Conduza para que possamos avançar. But if it's an issue that we need to tackle, Mas se é Pero si es un asunto que we necesitamos ask for wisdom and resolver, understanding. pedimos por sabedoria pedimos e por entendimento. sabiduría y We ask and pray entendimiento for this blessing in Jesus' name. Te pedimos e y oramos pedimos essas por esta bênçãos no nome de bendición en Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén.